meu amigo Ivanei, boa noite a todos os participantes. É uma satisfação imensa poder rever o amigo Ivanei em mais essa jornada virtual. Esse advento da pandemia nos trouxe uma oportunidade de explorar essa ferramenta tão rica, que é a possibilidade de nos conectarmos, mesmo à distância, né, através de plataformas de comunicação. Então, isso acaba que nos aproxima, mesmo estando à distância, como eu disse, e, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta importantíssima para que pessoas de vários cantos do nosso país, do mundo, possam interagir, trocar informações, trazer um pouco da experiência que tem dentro desse universo da arbitragem. E, mais uma vez, Vanei, te parabenizar por esse trabalho magnífico que você vem fazendo junto à Comissão de Arbitragem e à Escola de Arbitragem do Sergipe. Um trabalho revolucionário, eu acompanho há muito tempo, e você e a sua equipe não têm medido esforços no sentido de qualificar cada vez mais a arbitragem sergipana. E tenho a certeza de que esse seu trabalho tem sido comentado em todo o Brasil de forma muito positiva, e tem servido de modelo para outras federações. Então, mais uma vez aqui, deixo registrado meus cumprimentos por esse trabalho magnífico, extraordinário, que você e a sua equipe vem fazendo junto à arbitragem do Sergipe. Quero aproveitar aqui e parabenizar toda a arbitragem mineira pelo excelente trabalho no Clássico, e você estava lá, e uma coisa que me chamou bastante atenção, quem puder assistir o vídeo, né, eu vi hoje no Instagram, aquilo que a arbitragem precisa, espírito de equipe, todos vibrando. Ricardo, por ser um árbitro experiente e um árbitro mais moderno apitando, mas Ricardo passou toda a sua experiência, vibrou ele, o Emerson, o Guilherme Camilo, o Felipe Lima que apitou. Então, esse espírito ali, a arbitragem já começou a ganhar o Clássico. Então, Ricardo, meus parabéns ali. Não tinha dúvida dessa pessoa que você é. Só quem te conhece de perto, os meninos que te conhecem de perto, sabe do que um dia eles vão entender um pouco o que eu estou falando. Eu não estou aqui para, como a gente diz assim, encher de confete Ricardo, não. É por essa pessoa simples e dedicada que ele é. Quem tem a oportunidade de trabalhar com o Ricardo vai ver que essa pessoa simples, né, e Deus gosta das pessoas assim simples e humildes. Então, eu quero parabenizar. Quem puder a oportunidade de ver e compartilhar esse vídeo aí, da preparação à entrada no gramado, foi excelente, viu, Ricardo? Meus parabéns a todos. E a arbitragem mineira fechou com chave de ouro o Campeonato Mineiro. Obrigado, Vanei. Foi uma tarde de sábado inesquecível para nós mineiros, né? Principalmente para a arbitragem mineira. Pudemos trabalhar numa final única, né? Uma final histórica aqui no nosso estado, que jamais havia acontecido, né? Sempre o campeonato era decidido com 2 jogos e pela primeira vez nesse formato de final única. E graças a Deus eu tive a oportunidade de estar nessa equipe maravilhosa, liderada pelo Felipe Lima, que fez uma grande arbitragem junto com o Guilherme, com o Celso. Eu pude dar a minha parcela de contribuição ali fora, junto com o Felipe Alan. Na cabine a gente teve o Emerson Ferreira, teve o Vinícius Gomes, com o Santiago, o Tosta, Juliano, Renato, enfim, toda a comissão envolvida nesse grande jogo, né? E a gente tinha uma expectativa muito grande, havia uma cobrança muito grande em cima da arbitragem, não só dos dirigentes, mas da imprensa também, e a gente conseguiu dar essa resposta no campo de jogo. Então, que isso sirva de motivação, de aprendizado para vocês, não só aqui em Minas Gerais, mas nos outros estados onde a arbitragem conseguiu superar as dificuldades e pôde fechar com chave de ouro as decisões pelos vários estaduais aí do nosso país. Então, a gente não tem dúvida que a arbitragem sergipana é uma arbitragem muito forte, tem plenas condições de atuar do início ao fim do seu campeonato, e que os obstáculos, eles acontecem, os obstáculos estão aí para serem transpostos, né? Não importa o grau de dificuldade que seja, mas se a gente tem um Deus que a gente acredita, que a gente tem fé nele, a gente pode tudo, né? E foi assim que aconteceu aqui conosco. Cada um com a sua fé, com a sua energia, pôde dar uma parcela de contribuição para que a gente tivesse uma tarde
tarde e noite de sábado, dia 2 de abril, inesquecível, né, que vai ficar marcada na história da arbitragem, não só mineira, mas também na arbitragem nacional. Bom, Fique à vontade. Quando você quiser que eu compartilhe, você me avisa aí e a gente compartilha aqui o material. Eu nem me convidou para falar para vocês aqui um pouquinho, né? Na verdade, eu não gosto de denominar como palestra, mas sim como um bate-papo, e vocês fiquem à vontade para me interromper, se quiserem fazê-lo durante a apresentação ou no final, fiquem absolutamente à vontade, né? Falar um pouquinho para vocês dos caminhos, né, e dos desafios para o sucesso na arbitragem, né? Um trabalho que eu já desenvolvo há alguns anos, aqui na Escola Mineira de Arbitragem, e também, sempre quando posso, levo este material para outras federações, né? Alguns colegas que antecederam você já tiveram a oportunidade de acompanhar essa apresentação, então é com muita alegria, muita satisfação que eu vou trazê-las aqui para vocês, para contar um pouco da minha experiência, para passar para vocês um pouco do que eu entendo como plano de carreira, enfim, como desafios que são essenciais e que eu considero relevantes para o sucesso numa carreira de arbitragem. Ok? Antes de mais nada, para a gente começar os slides, pode passar o primeiro, Ivanei, por favor? Tá abrindo aqui. Se você quiser ir conversando rapidinho, tá abrindo aqui. Só um instantinho. Bom, para aqueles que não me conhecem, né, eu sou Ricardo Marques Ribeiro, eu tenho 42 anos, sou formado em jornalismo e também em direito, né, trabalho aqui no Tribunal de Justiça do Estado. Ricardo, desculpa, tá perfeito aí, todo mundo? Estão todos visualizando? Ok. Pronto. Okay. Eu só não vou ver mais você, meu amigo, temporariamente, viu? Eu vou estar aqui passando o material. Mas meu áudio está aberto, aí qualquer coisa a gente vai se falando aqui. Perfeitamente, perfeito. Um abraço. Eu vou até abrir aqui também numa outra tela, que aí fica fácil fica fácil de acompanhar. Então, moçada, como eu disse, tenho 42 anos, né? Sou formado em jornalismo e em direito, sou bacharel em direito, assessor judiciário aqui no Tribunal de Justiça, e há 24 anos sou árbitro de futebol. Comecei minha carreira em 1998, né, aqui em Minas Gerais, né, depois de algumas experiências como árbitro, na minha época de ginásio, né, eu gostava muito de atuar nos jogos no colégio, e um professor viu que eu levava jeito para a coisa e me sugeriu um curso de arbitragem. A princípio eu faria esse curso de futebol de salão, mas acabou que o destino me levou para o futebol de campo, né? E acabou que as coisas foram caminhando e foram dando certo, né? Graças a Deus. Em 2004, eu fui promovido ao quadro da CBF, né? Em 2008, fui também alçado à promoção de aspirante à FIFA. Em 2009, integrei o quadro internacional, onde eu estive até 2019. Então, foi uma década representando o Estado de Minas Gerais e a Confederação Brasileira de Futebol no quadro internacional. E, atualmente, sou árbitro master, né, da CBF, que é um quadro que foi criado pelo nosso querido Sérgio Corrêa, para os árbitros que ostentaram um escudo internacional, sejam eles árbitros e assistentes. Então, essa é a minha trajetória, sendo que no Campeonato Brasileiro, na Série A, eu totalizo aí 217 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Então, assim, é uma marca que eu me orgulho muito, muito expressiva, além de vários campeonatos que eu pude atuar, Mundial, enfim. São marcas importantes, né, que fazem parte da minha história. E, claro, eu enfrentei muitos desafios, muitas dificuldades, alegrias e tristezas, né, para poder chegar a essas marcas, né? E o mais difícil não é chegar a essas marcas, e sim se manter em alto nível, né? Então, um dos desafios para esse sucesso na carreira de arbitragem é a regularidade, né? E aqui eu trouxe para vocês algumas figuras, né, da arbitragem. Vocês podem ver aí alguns, imagino que a maioria aqui é bem jovem. A gente tem Rafael Claus, a gente tem o próprio Alício Pena Júnior, que hoje é presidente da comissão de arbitragem,
o Klaus, inclusive, cotado para essa Copa no Catar, bem provável que vai nos representar, né? Nós temos aqui Sandro Meirahit, com 2 Copas do Mundo, temos Oscar Ruiz, que hoje é instrutor FIFA, com 3 Copas do Mundo, Carlos Eugênio Simon, da mesma forma, Márcio Rezende de Freitas, que é aqui do meu estado, mundialista também, hoje comentarista de arbitragem na maior rádio aqui do nosso estádio. Nós temos ali o Pieru de Colina também, Máximo Bussaca, que hoje pertence à comissão de arbitragem da FIFA, são figuras exponenciais da arbitragem mundial, né? E representando as mulheres, a nossa querida Edna Batista, né, que quebrou barreiras, venceu paradigmas, né, lutou contra o preconceito que existe ainda no futebol e dentro da nossa arbitragem. Diga-se de passagem que já melhorou bastante, e Edna é uma das responsáveis, junto com Silvia Regina, junto com Ana Paula de Oliveira, dentre outras várias mulheres, né, Marley Leite, enfim, essas mulheres que vêm batalhando aí durante muito tempo para terem o seu lugar reconhecido dentro da arbitragem. Então, Edna hoje é uma referência, né, atua na Série A do Campeonato Brasileiro, com competições internacionais no seu currículo, né? Então, isso é a demonstração de que as mulheres podem e devem estar onde elas querem, né? Seja na arbitragem ou em qualquer segmento da nossa sociedade. E, por último, deixei essa figura ícone, né, que foi o nosso saudoso Armando Marques, Ivanei, que é mais ou menos da minha idade. Grande diretor de arbitragem. Nosso saudoso Armando Marques, que foi também um árbitro extraordinário, mundialista, presidiu a comissão de arbitragem da CBF por muito tempo. Uma figura extremamente controversa, polêmica, mas de um coração extraordinário e que revolucionou a arbitragem brasileira. Porque a gente fala da arbitragem brasileira antes e depois de Armando Marques. Acho que é uma figura que merece todo o nosso respeito, a nossa consideração, e eu sempre, quando posso, gosto de fazer essa homenagem ao senhor Armando, a quem eu tive o privilégio de conviver, não só aqui na CBF, mas também quando árbitro internacional, uma vez que ele era membro da comissão de arbitragem também na Conmebol, né, e foi também membro da comissão de árbitros também na FIFA. Então, fica aqui o meu registro, o meu carinho e gratidão eterna ao mestre Armando Marques. Então, todos esses aqui, né, lógico que tem vários outros, né, que obtiveram muito sucesso nas suas carreiras, né, e eu trouxe aqui para vocês um pequeno exemplo de árbitros bem-sucedidos, né, que construíram uma trajetória e que ainda estão construindo, né, porque a gente tem o Klaus, né, e a Edna aqui, e eu, né, que, embora já com 42 anos, mas com muita vontade de construir e de atingir novos objetivos dentro da arbitragem, tá, ok? E aí, quando a gente fala de carreira, gente, a gente tem uma denominação muito clara, né, que eu trouxe para vocês, que é somente no século XIX, né, que alguém pensou em aplicar o termo carreira ao caminho que uma pessoa toma na vida. No final daquele século, a palavra passou a significar o quê? Um curso da vida profissional ou um emprego ou atividade que permita uma oportunidade de progresso ou avanço no mundo, né? Então, isso é uma definição muito técnica, né, do que é uma carreira, né, do que é a construção de uma carreira. Pode passar, Ivanei. Dentro desse conceito aí de carreira, né, ele envolve uma série de estágios, né, e a ocorrência de transições que refletem necessidades, motivos e aspirações individuais, expectativas e imposições da organização e da sociedade. Uma realização de projetos do profissional dentro da organização, da empresa ou da sociedade em que ele está inserido. E por isso, né, a carreira nada mais é do que o reconhecimento do profissional, combinado com as oportunidades que a organização oferece, né? Comprometimento do profissional com a organização. Então, gente, quando a gente fala em carreira, a gente precisa pensar que a gente precisa pensar em traçar algumas estratégias que são fundamentais para que a gente possa construir uma carreira bem solidificada, né? E na arbitragem não é diferente.
né? Na arbitragem não é diferente. A gente tem objetivos que são a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E a gente precisa ter isso muito claro, né? Sob pena da gente atropelar alguns processos, né? E isso ser extremamente o quê? Prejudicial para a formação dessa nossa carreira de sucesso. Né? Então, é importante que vocês tenham em mente o que eu quero no primeiro momento. Vocês hoje são alunos de um curso de formação de árbitros, alguns já devem estar atuando, obviamente, né? Nas ligas, enfim, mas estão buscando efetivamente um curso que dê a possibilidade de vocês ingressarem em uma carreira de sucesso, né, uma carreira profissional dentro da arbitragem. Né? Então, eu preciso traçar alguns objetivos que são iniciais, né? Que é me formar, que é me capacitar da melhor maneira, que é aproveitar o material e a estrutura que a escola de arbitragem do Sergipe dá a vocês, né, e proporciona a vocês, né, para que vocês comecem a construir uma base extremamente sólida, né, extremamente positiva para essa carreira que vocês tanto almejam. Né? Os objetivos a médio prazo também, né, à medida que a gente vai construindo alguns pilares, né, que são importantes, e aí eu destaco muito a questão do futebol amador, né, aqui no meu estado é muito forte, e eu acredito que no estado de vocês não seja diferente, a importância que é a gente viver essa experiência do futebol amador, né, como base, né, para construir essa tão almejada carreira de sucesso. É lá que a gente vai enfrentar as dificuldades, é lá que a gente vai ter poucas condições de segurança, poucas condições de estrutura, seja nos campos, nos vestiários, enfim, nas competições de um modo geral. E ali a gente vai começar a formar também a nossa personalidade como árbitro. Né? Obviamente que a gente tem a nossa personalidade como pessoa, mas ali também a gente vai começar a construir uma identidade como árbitro. Né? Então, muito importante essa fase do futebol amador, nas categorias de base, né? Para depois, né, quando fortalecido esse pilar, né, esse pilar de médio prazo, a gente começar a pensar em situações a longo prazo, né, que é começar a trabalhar em competições profissionais dentro do meu estado, né, quem sabe, pode voltar um pouquinho? Só voltar um pouquinho. Bom, desculpa, posso você. Começar a trabalhar em competições profissionais dentro do estado de vocês, se destacarem, né, cada um na sua função, seja como árbitro ou como assistente. E agora nós temos aí também o advento do árbitro de vídeo, né? Então, em breve nós teremos árbitros capacitados, e já temos, inclusive, mas nos cursos de formação haverá uma tendência que há uma capacitação específica para árbitros de vídeo, né? Isso é uma tendência daqui a um tempo muito curto. Né? Então, é importante também, falando de longo prazo, essa questão de trabalhar nas competições do seu estado, profissionais, para que aí sim haja uma oportunidade de integrar ao quadro da CBF e futuramente, quem sabe, ao quadro internacional, né? Que é o estágio máximo que um árbitro pode chegar. Né? E assim ter a oportunidade de trabalhar em competições a nível internacional. Né? Então, são etapas muito bem definidas, que elas não podem ser quebradas, elas não podem ter uma ruptura de processo, sob pena da gente comprometer todo um trabalho que muitas vezes é feito pelas comissões de arbitragem, pelas escolas de arbitragem, e que o árbitro muitas vezes não entende, que a gente é ansioso por natureza, a gente quer um resultado muito rápido, e às vezes ele não vem tão rápido assim. Né? A gente precisa ter um pouco de paciência, não só na vida como árbitro, mas na vida profissional também. Né? Tudo é uma construção, são oportunidades que a gente vai tendo, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, né? Mas o importante é que a gente não queime etapas, que a gente siga isso de forma bem delinear, né? Respeitando as oportunidades, né, que vão surgir, né? Sabendo que eu tenho objetivos a curto, médio e longo prazo. Né? E o que é importante no primeiro momento, né? Falando especificamente da arbitragem, a questão do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, em que contexto eu estou inserido na sociedade. Né? Eu preciso ter muito claro aquilo que eu quero alcançar.
né? E até onde eu posso chegar. Que a gente precisa reconhecer também as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, né? As nossas angústias, enfim, as nossas virtudes. E aí, a humildade, a perseverança, a retidão é uma característica muito importante para um árbitro, né? A personalidade, a coragem, que é algo que eu vou dizer mais à frente. Então, isso tudo passa pelo autoconhecimento. O conhecimento da atividade, ou seja, eu preciso conhecer de arbitragem, eu preciso saber o que é o universo da arbitragem, o porquê de eu ter escolhido ser árbitro de futebol, né? Ou o porquê que eu fiz o curso. Muitas pessoas fazem o curso porque querem entender melhor sobre as regras do jogo, outros porque trabalham num veículo, né, de imprensa e querem se inteirar melhor para que amanhã possam fazer um comentário com mais subsídio daquilo que está falando, com mais coerência, né? Outros não, outros porque realmente sentem, né, que podem ser árbitros, que nasceram para aquilo, né, e que querem realmente seguir uma carreira dentro das quatro linhas. Objetivos, como eu disse aqui, tem que ser bem definidos, né? Um plano de estratégia também que seja eficiente, porque a gente vai encontrar alguns obstáculos durante a trajetória, então as estratégias elas precisam ser bem definidas, e a gente precisa também contar com alguns imprevistos, alguns percalços que acontecem ao longo da trajetória, porque ela não é um trilho, né, que é uma linha reta, é uma trilha, né, que ela tem desvios, ela tem obstáculos, né? Então essa estratégia ela precisa ser bem definida e preparada para enfrentar algumas dificuldades, né, que a gente não sabe quais são, né? Elas podem ser de menor, de médio ou de um maior grau, né? Isso aí vai depender do destino e da trajetória de cada um. Um plano de ação também bem eficaz, né? Caso isso aconteça, se acontecer um imprevisto, acontecer uma dificuldade, aonde, como eu vou recorrer, a quem eu vou recorrer para resolver isso e dar um passo adiante, né? Um plano de ação, como eu disse aqui, né, com foco, né, concorrentes, oportunidades. E aí, quando eu digo concorrentes, a gente não está para competir com o colega, né? A gente está para competir com a gente mesmo, né? Eu sou o meu maior adversário. Quando eu me olho no espelho, eu tenho que entender que o meu maior adversário sou eu, né? Eu é que tenho que provar para mim mesmo, primeiro, que eu tenho condição. E não me preocupar com o outro. E não me preocupar que eu tenho um concorrente, que esse concorrente é amigo de fulano, ele é mais próximo de ciclano, ele é mais bonito, ele é mais feio, ele é mais jovem. Então, assim, a gente precisa preocupar primeiro com a gente, né? Olhar para dentro de si mesmo, reconhecer as fraquezas, né, os pontos fracos e trabalhar para melhorá-los, né, e a manutenção dos pontos fortes, né, e o amadurecimento desses pontos fortes, né, que é algo fundamental nessa construção de um plano de carreira bem sucedido. Bom, dando sequência aqui. Quais os alvos, né, a serem atingidos, né, a médio e longo prazo, né, nas seguintes áreas? É o que eu acabei de dizer para vocês anteriormente. Na área profissional, né, o que eu tenho, qual que é o alvo que eu tenho que atingir no que diz respeito à questão profissional. E aí, gente, é uma coisa interessante, porque a minha geração, cresceu ouvindo falar a respeito da profissionalização da arbitragem, né? Nós tivemos a profissionalização reconhecida, né, por lei, foi sancionada até na época do governo da presidente Dilma, né? Porém, na prática, isso não acontece aqui no Brasil. A gente tem vários modelos aí, não só na América do Sul, Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai, né? Com modelos de profissionalização extremamente eficazes, né? Que estão dando certo, né? E na Europa nem se fala, né? Na Ásia nem se fala, né? E aqui no Brasil a gente ainda não conseguiu implementar isso. Então, essa questão profissional é muito importante para vocês. E aí eu não digo profissional enquanto árbitro, mas sim como pessoa. A gente tem que construir uma carreira profissional independente da arbitragem. Porque eu não sei se esse projeto da profissionalização vai vingar daqui 3, 4, 5, 10, 20 anos. Então eu preciso ter uma atividade, eu preciso ter um plano B, né? Eu preciso ter um plano B. Eu, particularmente,
durante esses 24 anos, sempre dividi a arbitragem com outra atividade profissional. Né? E não me trouxe prejuízo nenhum. Muito pelo contrário, me abriu portas. Me abriu portas. Não sou contra aqueles que se dedicam exclusivamente à arbitragem, mas são pouquíssimos que conseguem, né, que conseguem se dedicar exclusivamente à arbitragem. Né? Claro, eles têm o mérito de ter construído uma carreira de sucesso que permite a eles sobreviver e sustentar a família com a arbitragem, sem dúvida alguma. E assim, tem todo o meu respeito. Né? Só que a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Então a gente precisa muito pensar nessa questão da profissionalização para a vida, e não somente para a arbitragem. Né? De eu ter uma profissão, né? de eu dominar um idioma que não seja o meu, né? o nosso português, claro, o espanhol, o inglês, que hoje em dia é cada vez mais cobrado. Nós tivemos agora um exemplo recente, 3 companheiros foram convidados para ir a um curso da UEFA, tá? Promovido pela FIFA. E 3 desses companheiros, me parece que dois deles reprovaram, porque não dominavam o idioma inglês. Foram convocados outros que foram submetidos a testes, né, pela FIFA e foram aprovados. Ou seja, tiveram uma oportunidade única, né, de poder fazer um curso na UEFA. Então, assim, isso é uma exigência já da nossa Comissão Nacional para que os árbitros, aqueles promissores que têm condição de chegar ao árbitro internacional, invistam, né, no que diz respeito a um curso de línguas. E aí o curso de línguas não vai ser só para arbitragem, obviamente, vai ser para a vida. Você pode concorrer a uma vaga numa grande multinacional e essa multinacional vai te pedir uma língua estrangeira, e aí? Se o outro fala inglês, fala francês, fala espanhol, provavelmente ele vai largar na sua frente. Então vejam a importância não só desse investimento profissional na arbitragem, mas como também na vida. Tá? Então é um pequeno parênteses que eu gostaria de fazer a vocês para pensarem nisso, né? Porque a arbitragem ela é cíclica, né? Ela tem um começo, um meio e um fim, como tudo na vida. Né? Ricardo. E depois, o que eu vou fazer? Né? Eu posso continuar dentro da arbitragem, como instrutor, como presidente de comissão, como membro de comissão de arbitragem, como presidente de escola? Posso. Mas eu vou ter que me capacitar para isso. Né? Não só como árbitro, né? Mas também profissionalmente. Né? O pilar familiar também é importantíssimo, né? A família acho que é a base de tudo. Né? A gente precisa entender que quem gosta de árbitro são os verdadeiros amigos, que às vezes não cabem numa mão, né? E a nossa família, né? Quando as coisas vão mal e a gente não tem um resultado satisfatório, é a família que nos ampara, e esses poucos amigos que a gente tem. Então, a importância da valorização da família, né? Da família, não só para a arbitragem também, mas como para a vida, né? Que são pessoas que sabem do nosso sofrimento, da nossa dificuldade, que nos acompanham e nos apoiam nos momentos mais difíceis. Né? Então é com essas pessoas que a gente precisa contar. E, obviamente, com Deus, né? Que Ele, acima de todas as coisas. Né? Ele, sem dúvida nenhuma, é o motor, é a mola propulsora para tudo isso. Né? A questão pessoal também, né? Muito importante. O árbitro é um ser social, por natureza. Né? Então, o nosso comportamento fora das 4 linhas é de fundamental importância. Eu passo a ser uma figura pública e, como figura pública, eu preciso me comportar como tal. Né? Cuidar de onde vai, com quem vai, o que faz. Rede social é uma coisa fantástica, muito bacana. Eu, particularmente, não tenho muita afinidade com rede social. Né? Não me apetece tanto, não me atrai, mas não tenho absolutamente nada contra. Tem pessoas que trabalham com isso, divulgam o seu trabalho com rede social, mas como árbitros, muito cuidado com uma postagem que foi feita alguns anos atrás, porque amanhã, quando você for um árbitro bem-sucedido, essas postagens podem vir à tona. E basta um print, basta um áudio gravado para poder desencadear uma série de problemas, enfim, de desconfortos que podem prejudicar bastante a carreira de vocês. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com essa questão pessoal. O social educacional está ligado muito também com essa questão da formação profissional, tá? Da gente entender que a gente é um ser
é um ser social, né? Além de uma figura pública. Então, a gente tem um papel importante dentro da sociedade, né? A gente é exemplo para crianças, para jovens, né? A arbitragem tem esse lado social, né? E que precisa ser mais explorado, né? A gente percebe que a figura do árbitro, no aspecto social e educacional, ele é muito pouco explorado, né? Deveria ser um pouco mais explorado, para que a gente leve às pessoas o que é realmente o papel do árbitro dentro da sociedade, né? Que é o papel de um juiz, né? Como se fosse um magistrado, aquele que detém o conhecimento das regras do jogo e que no campo de futebol é um mediador, é um árbitro, é um juiz, é uma pessoa que julga as ações de atletas, de comissão técnica, dentro das regras do jogo e do espírito das regras do jogo. Então, a gente precisa entender também esse contexto social e educacional da figura do árbitro na sociedade. O econômico inteiro, gente, dinheiro de arbitragem é muito bom, muito bem-vindo, né? Mas se não é bem administrado, ele vai rápido, né? Comece a pensar nessa questão econômica financeira, né? Educação financeira, né? Para poder dar a melhor destinação, né, do dinheiro da arbitragem. Né? Porque eu conquistei muitas coisas na minha vida, materiais, né, graças à arbitragem. Conheci lugares inimagináveis que eu jamais estaria se não fosse a arbitragem. Né? Então, assim, dou muito valor a isso, sou muito grato à arbitragem e ao futebol por isso. Mas tenham os pés no chão. Né? Estabeleçam um padrão de vida que vocês possam mantê-lo, de preferência sem arbitragem. Né? De preferência sem arbitragem. Porque um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo. Um ano a gente trabalha 20 rodadas, no campeonato de 38, e no outro ano pode ser que você trabalhe 3. No campeonato estadual, no ano passado, de 11 rodadas, você fez 9. Nesse campeonato, você fez 2 jogos. E aí, como fica? Se você começa a estabelecer um padrão de vida voltado a essa média de jogos que você tem, é um pouco perigoso, porque a arbitragem não é uma ciência exata. Né? E Manuel Serapião diz uma coisa fantástica, de uma sensibilidade muito grande. Manuel Serapião, para aqueles que não sabem, instrutor baiano, né, de arbitragem, um ex-juiz de direito aposentado e o pai do projeto VAR. Né? Graças a ele que nós estamos tendo a oportunidade de contar com essa ferramenta fantástica. Ele diz o seguinte, que em arbitragem, a única verdade absoluta é que nada é absoluto. Então, portanto, tenham muito cuidado com isso. Não pense que eu agora sou um árbitro bem-sucedido, vou aumentar meu padrão de vida, porque se a gente comparar com o que um jogador de alto nível ganha, nossa, a gente está a quilômetros-luz atrás. Né? Então, a gente precisa ter os pés no chão. Né? Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, saibam investir, saibam aproveitar da melhor maneira, né, o dinheiro que vocês ganharem dentro da arbitragem. E valorizem cada centavo, porque só a gente sabe o tão difícil que é fazer um jogo, enfrentar as dificuldades, né, receber por ele, né, às vezes atrasa, às vezes a gente não recebe, enfim, é uma série de dificuldades. A gente precisa estar bem atento com isso. E ali eu trouxe uma figura do ser e do ter, né? E mais importante do que ter aqui carros, joias, né, medalhas, enfim, fazer viagens, né, que é o lado do ter, o mais importante disso para nós é o ser, né, que é o ser amoroso, o ser pacífico, o ser bondoso, enfim, honesto, próspero, né, sábio, enfim, leal, simples. Então, esse equilíbrio entre o ser e o ter, para nós, árbitros, é muito importante. Né? Valorizar as conquistas materiais, mas sem abrir mão, né, do ser. Né? O ser que é bondoso, que é humilde, que é prestativo, que reconhece quando um companheiro está em dificuldade, seja ela em qualquer esfera, né? Seja ela espiritual, seja ela financeira, e poder estender a mão, porque hoje foi o companheiro ou a companheira, amanhã pode ser um de nós. Tá? Então, a gente precisa também trazer essa reflexão para dentro da arbitragem. Tá?
Pode passar, Ivanei. Bom, e aí, gente, é esta a característica mais importante, né? E é o conselho que eu dou a um jovem árbitro, que é aprender desde logo a ter o quê? Coragem e paciência, né? Nós quando decidimos sermos árbitros, é sinal que a gente é um ser de coragem, né? Porque a gente sabe que é uma atividade extremamente difícil. O árbitro é um eterno incompreendido, né? Ele sofre, né? Desde já, ele sofre quando chega, ele sofre quando sai, né? Quando as coisas não vão bem, procura-se um culpado, e esse culpado normalmente é o árbitro. Né? Então a gente precisa de muita coragem para enfrentar. E paciência, resiliência, né? Para saber que as dificuldades são grandes, que o caminho é tortuoso, como eu disse, é uma trilha que tem obstáculos, que tem dificuldades, mas que no final a gente pode vencer, né? E pode construir algo diferente, né? E algo que nos dê orgulho, né? E que dê orgulho para gerações futuras. Né? E além disso, né? Além de coragem e paciência, claro, concentração, controle emocional, pleno domínio das regras do jogo, conhecimento dos regulamentos, né, das competições de um modo geral, condicionamento físico, bom posicionamento em campo, firmeza nas decisões. Aqui eu trouxe alguns tópicos, mas são inúmeros. E vocês já trabalham isso aí na Escola de Arbitragem do Sergipe. Né? Eu acompanho o trabalho do Ivanei de perto, e a gente percebe que há uma preocupação da escola de arbitragem de que vocês tenham controle emocional, né? De que vocês saibam como agir numa situação adversa, né? Que vocês tenham pleno domínio das regras do jogo, né? Ou seja, então vocês estão sempre estudando, estão sempre sendo avaliados através de videoteste, através de trivias, enfim. Por quê? Porque há uma preocupação da escola, né, na qualidade de formador, de que vocês dominem, né, as regras do jogo. Né? E dominando as regras do jogo, isso vai facilitar sobremaneira, né, a tomada de decisão de vocês. Isso não tem dúvida. Quem conhece a regra decide com mais segurança. Né? Condicionamento físico também é essencial. Né? O árbitro moderno hoje não pode estar aquém das demandas que os jogos exigem da gente. Né? A gente vê futebol, porque a gente gosta, obviamente, né? A gente Saka fala muito assim, que os árbitros devem comer futebol, né? Comer, beber futebol. Né? Então a gente assiste muito jogo, a gente, né, acompanha, a gente trabalha em jogos e a gente percebe como mudou essa questão do condicionamento físico. Então, se cuidem, né? Tracem estratégias, planos de ações bem definidos para que vocês se condicionem da melhor maneira. Cada um dentro daquilo que, obviamente, programou para a sua carreira. Né? Mas lembrando que essa exigência física é fundamental. Um ato moderno hoje, que não tem um pilar físico bem equilibrado, ele vai ter dificuldade. Porque as provas físicas, as demandas do jogo estão cada vez mais difíceis. Tá? Esse bom posicionamento em campo é algo que você vai adquirir com o passar do tempo, mas que a escola já oferece para vocês. Né? Vocês têm aí jogos, né, de campeonatos de base, a escola traz equipes para poder fazer espécie de um jogo treino, de um amistoso, justamente para reforçar para vocês esses conceitos aí de posicionamento em campo, né? E firmeza nas decisões. Quanto mais eu conheço da regra, quanto mais eu domino as regras do jogo, quanto melhor condicionado eu estou, quanto melhor equilibrado emocionalmente eu me encontro, melhor eu terei e maiores serão as minhas decisões. Elas serão muito assertivas, né, quando eu tenho todas essas situações bem alinhadas. Tá? Então, não abram mão disso nessa construção da carreira. Não abram mão disso. É difícil? É. É doloroso? É. Mas nada na vida é fácil. Né? E para o ar futebol, então, nem se fala. Né? Aqueles que querem chegar precisam acreditar nisso. Né? É o que eu falei lá do autoconhecimento. Precisam superar as dificuldades, né? E ir aprimorando cada vez mais as aptidões positivas que tem. Né?
porque a arbitragem é um constante aprendizado. Cada dia que eu entro no campo de futebol, por mais vezes que eu já tenha entrado, por mais jogos que eu já tenha feito, eu sempre aprendo. Cada jogo me traz um aprendizado diferente. E aí, dentro disso, moçada, pode passar, Ivanei? O que pode nos atrapalhar nessa nossa trajetória, né? Uma delas é o quê? É a mania que a gente tem de torcer contra, né? O pessimismo, ele atrapalha o acontecimento, né? Então, sejamos pessoas positivas, mesmo diante de grandes dificuldades. A gente sabe que ser positivo 24 horas por dia é difícil, dadas as dificuldades que a vida nos apresenta. Mas não vamos torcer contra. Já tem gente torcendo contra demais para a gente. Se a gente for mais um que torce contra, se torna ainda mais difícil um acontecimento positivo. Então, pensem positivo. Okay? Pensem que as coisas vão dar certo. As coisas vão acontecer de maneira satisfatória para nós. Tá? Com confiança, com energia, com fé, cada um dentro da sua fé, né? Daquilo que acredita, mas sabendo que, poxa vida, tem muita gente lá fora que não acredita na gente. Né? E a gente pode e deve, né, dar uma resposta positiva a essas pessoas. E quando alguma coisa tem a chance de dar certo, né, a gente logo busca alguma razão para demonstrar que ela pode dar errado. É o famoso pessimista. Né? Isso nada mais é do que uma pessoa pessimista. E dessas pessoas pessimistas, eu devo tentar demovê-las dessa ideia. Às vezes a gente fala assim, se afaste de pessoas pessimistas. Mas às vezes essas pessoas pessimistas estão precisando de uma ajuda. Né? Elas estão precisando de ter mais autoconfiança, né? de enxergar que elas também podem, né? Acertar, que elas podem crescer. Então, por que não ajudá-las? Né? Agora, se elas não querem seguir pelo caminho correto, né? O caminho positivo, aí a gente só lamenta, né? Mas se a gente puder, num primeiro momento, ajudá-las, por que não, né? E aí, quando vemos alguém ter sucesso, logo começamos a buscar razões, escusas para poder provar que ela é uma farsa, né? Ou que é o famoso fenômeno da bananeira que deu cacho, né? Aqui em Minas Gerais a gente fala isso, né? Fulano é bananeira que deu cacho, isso aí, desse leite aí, dessa vaca não sai leite mais, né? Isso aí não tem um porquê. Né? Porque a gente às vezes tem essa mania, né, de desvalorizar aquilo que os outros conquistam, né? Ou aquilo que as pessoas têm de positivo. Né? Então, às vezes, elas têm sucesso e a gente fala assim, mas também é amigo de fulano, é filho de Beltrano e tudo, mas nunca reconhece, às vezes, o quê? O esforço que essa pessoa teve. Né? Então, esse tipo de pensamento... Pois não? Tá me ouvindo? Tá te ouvindo? Rapidinho, não. Aproveitar, eu tenho que citar para os que todos saibam. Eu até estava comentando ontem na igreja, falando assim, né? Você pode chegar num topo, pode ser até fácil, mas se manter é difícil. Falando das coisas profissionais da vida, do nosso dia a dia, né? Cada um falando do trabalho. E aí eu sei que Ricardo chegou a fervar marcha, mas Ricardo teve uma oportunidade que, no meio de tantos atos, Ricardo foi escolhido para fazer a final da Copa do Brasil. E eu me recordo que no outro dia eu fazia uma avaliação fixa da CBF e eu assisti esse jogo torcendo pelo amigo. Não tinha esse contato tanto com ele. Mas por quê? Porque muitos acharam que ele não era capaz para aquilo. Mas Deus capacitou ele, orientou a comissão de arbitragem e Ricardo foi para o jogo e fez um excelente jogo. Então, isso aí. Mas chegou ali porque é amigo. Não, Ricardo não era amigo de ninguém. Mas foi para aquele jogo e a carreira deu aquela decolada. Por quê? Porque ele estava preparado. Nunca murmurou, não reclamou. E aí, falando, quando você falou lá na frente do idioma e a preparação, e eu quero citar aqui, o Juliano Bozano está lá nesse curso da UEFA, e dia 25, já deve ter chegado, né? E dia 25 ele vai estar aqui na escola também fazendo, ministrando a sumas e relatório. Por que eu estou citando o nome de Juliano também? Porque a gente é um nosso amigo particular também. Juliano passou por diversas outras coisas quando saiu da arbitragem, mas se preparou para chegar a esse cargo que está, de diretor da INAF. Então eu queria só deixar esses dois tópicos aí e já lhe parabenizar pela excelente didática aí que está aí nessa palestra. Obrigado, Ivonei, obrigado. Sem dúvida, a gente às vezes pensa que as pessoas não são capazes, que elas estão ali, enfim, porque por influência de alguém, né?
mas é porque muitas vezes chegou a hora delas mesmo mostrar o valor que tem, né? E dar um voto de confiança às pessoas que acreditaram nela, né? Naquela ocasião, o Ivanei bem lembrou, eu tinha 26 anos, recém-integrado ao quadro internacional, tinha vários atos internacionais, poxa vida, muita experiência, e a comissão resolveu apostar num jovem, né? Então, me deu essa oportunidade, e eu, graças a Deus, né, consegui entregar a eles, né, um jogo limpo, né, um resultado legitimado, e aquilo, como o Ivanei bem disse, foi um divisor de águas na minha carreira, né, sem dúvida nenhuma. Né? Então, eu não era simplesmente um fenômeno, né, ou uma bananeira que deu cacho. Né? Eu era uma pessoa que estava buscando um espaço, né, que estava fazendo por onde, passando pelas etapas de forma bem definida, não queimando as etapas, né, para chegar naquele momento numa condição favorável de desenvolver um bom trabalho. Né? Então, isso é importante vocês terem em mente. E aí, dentro disso que eu acabei de falar para vocês, né, dessa coisa do pessimismo, né, da gente achar que quando a coisa pode dar certo, a gente logo busca alguma coisa e algum motivo para dar errado, né, e de não acreditar nas pessoas, e por que tudo isso acontece? Né? Aí eu trouxe aqui uma frase, né, que para quem se acha a última bolacha do pacote, saiba que ela sempre vem quebrada. Vocês podem entender isso. Né? Podem perceber que o que se acha lá a última Coca-Cola do deserto, né, e a última bolacha do pacote, nem sempre, nem sempre as coisas andam bem para as pessoas que pensam assim. Né? E como a gente consegue, né? A gente vai procurar sair disso, né? Sair desse ciclo vicioso, né? Que às vezes pode nos acometer. Né? A gente tem que o quê? Primeiro a gente tem que ir demolindo, né? Aos poucos, né? Esses altares que levamos ao orgulho. Né? Aí é a questão da vaidade, né? Ou seja, o excesso de confiança, os atalhos que são míopes, né? Enganar a si mesmo. Então, muito cuidado, muito cuidado. Às vezes a gente começa a ter muita oportunidade, tem um crescimento meteórico, que isso pode acontecer, né? Mas a gente não pode se deixar levar, né, pelo excesso de confiança. Né? Porque às vezes a gente sobe muito rápido, mas a queda também ela pode ser repentina. Né? E ela pode machucar muito, ou ela pode ter consequências irreversíveis dentro da carreira de um árbitro. Então, muito cuidado com excesso de confiança. Humildade não faz mal a ninguém. Humildade não é se curvar diante de tudo, de todos, aceitar qualquer tipo de opinião, ser um cordeirinho, né, que concorda, que está sempre ali de cabecinha baixa, não. Humildade é saber reconhecer quando erra, valorizar as pessoas que estão do seu lado, né, ter fé, acreditar que existe um ser superior que pode me ajudar, né, e que ele é senhor de todas as coisas, né, e que se eu trabalho, se eu faço a coisa certa, a probabilidade de eu ter sucesso é muito grande. Né? Então, essa confiança que a gente precisa ter. Não é nem excesso, nem para mais, nem para menos. É uma confiança na medida certa, sabendo daquilo que eu tenho que fazer para conquistar o que eu quero. Né? Os atalhos míopes é o que eu falei, que é não queimar etapas, né? Que é não se deixar levar aí por interferências externas. Né? O padrinho na arbitragem, desde que mundo é mundo, ele existe, né? Mas o padrinho ele vai te levar até a beirada do campo. Lá dentro é com você. Né? E aí, mais dia, menos dia, não há padrinho que sustente. Você não mostrar que tem qualidade, se não mostrar que você efetivamente quer ser um ato de qualidade, com excelência, esse padrinho não vai te sustentar por muito tempo. Então, muito cuidado com esses atalhos, que são míopes. Se valer da influência de determinadas pessoas para chegar a um determinado lugar. Isso pode ser muito perigoso. Né? São raros os casos em que essas pessoas se dão bem e se tornam efetivamente bem-sucedidas. Né? Então, caminhar com as próprias pernas é o ideal. Né? Eu não estou dizendo que um padrinho para te aconselhar, um padrinho para te ajudar, para te apresentar para alguém, seja ruim. Mas você tem que ter consciência de que lá nas 4 linhas, quem vai resolver são vocês. Não é o padrinho, a madrinha, né, que
porventura te ajudou a chegar até lá e que vai apitar o jogo para você, que vai bandeirar o jogo para você. E enganar a si mesmo, né? Eu não posso enganar a mim mesmo. Eu não posso fingir que está tudo bem, sendo que as coisas não estão bem. Se eu estou reprovando com frequência no teste físico, algo está errado. Eu não posso colocar a culpa na pista. Eu não posso colocar a culpa no sol que estava quente ou na chuva que estava forte. Né? Eu não posso pôr a culpa na dor de barriga ou no instrutor que estava na linha e que me deu um cartão amarelo porque o meu pé não estava dentro do cone na hora que o bip tocou. Quer dizer, alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada. Eu não posso colocar a culpa porque eu estou comendo em demasia, estou acima do peso, estou com percentual fora, né? E colocar a culpa lá no instrutor que faz a medição de gordura, porque ele está pegando lá de uma forma diferente e aí está dando para mais. Eu tenho que ter consciência de que as coisas não estão bem, de que eu não estou me alimentando legal, que eu não estou fazendo o que eu tinha que fazer, que eu não estou treinando, né? Que eu não estou estudando regra, né? Que eu não estou comparecendo às aulas, aos treinamentos práticos, que eu não estou me doando no jogo, não estou me concentrando, que eu estou desdenhando o jogo, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado e ir demolindo, como eu disse aqui, aos poucos, esses chamados altares, né? Que nos elevam ao orgulho. Né? Como eu disse, a ascensão ela pode ser meteórica, mas a queda é repentina, é dolorosa. E muitas vezes ela não tem volta. Você não consegue se recuperar. Então, muito cuidado. Né? Humildade, para nós, é essencial. Né? O grande líder é aquele que sabe lidar, né, com os seus comandados, com os seus subordinados, né? Mas, acima de tudo, com humildade, com inteligência. Cativando, trazendo essas pessoas para perto de você. Okay? E aí, qual o papel do árbitro, né? Dando sequência a isso. Qual é o papel do árbitro? É o árbitro cordeiro, que eu falei com vocês aqui, né? Aquele árbitro que só reclama, né? Que tem medo, né? Que finge ser valente, né? Mas que, na verdade, ele não conseguiu ainda descobrir ou ele não conseguiu ainda construir essa força interior que o árbitro precisa. Né? É aquele árbitro que reclama pelos cantos, né? Ou não, ou pelo contrário, é aquele que age com autoridade, sem ser autoritário. E aí eu trouxe aqui a figura do ministro Joaquim Barbosa, foi o ministro da mais alta corte do país, né, do Supremo Tribunal Federal, que superou as dificuldades, superou o preconceito, né, por ser negro, né, estudou, veio de família pobre, se qualificou, e ocupou a cadeira mais importante no Supremo Tribunal Federal, né, de presidente da mais alta corte do país. Mas sempre, sempre tendo cuidado de ser uma figura com autoridade e não com autoritarismo. E para o árbitro é da mesma maneira. O árbitro arrogante, o árbitro que é déspota, o árbitro que acha que sabe tudo, que ele é o melhor, que o jogador tem que obedecê-lo na base da ignorância, da ameaça, da coação, esse não vai a lugar nenhum. O árbitro que sabe exercer a sua autoridade com tranquilidade, com serenidade, né, com firmeza, né, fazendo com que o jogador não entre na sua mente, mas sim o contrário, né, que você entre na mente dele e o convença, né, de que você é a autoridade em campo, esse sim é o verdadeiro árbitro. Esse sim é o verdadeiro árbitro, que consegue convencer o jogador com as suas ações dentro do campo de jogo, com a sua postura, com o seu trato com o jogador, com o treinador, enfim, com o gandula, com o massagista, com quem quer que seja. Do porteiro do estádio até o presidente do clube. Todos merecem respeito. Todos merecem respeito. E todos devem saber que você é autoridade no jogo, mas que jamais vai agir com autoridade para obter algo, para obter o respeito das pessoas. Porque o ato não precisa ser temido. O ato tem que ser respeitado. Eu não quero ninguém me temendo, eu quero as pessoas me respeitando, sabendo que ali existe uma autoridade e que eu tenho o dever de exercer essa autoridade. Tá?
Bom, uma boa arbitragem, né, ela facilita o acontecimento, aquilo que eu falei lá atrás, né? Se a gente vai para um jogo ciente do que a gente tem que fazer, da responsabilidade que a gente tem de legitimar esses resultados, pautados nas regras do jogo, no espírito dessas regras, isso vai facilitar, sem dúvida nenhuma, o acontecimento. Uma má arbitragem, ela afasta-nos da competição, né, diminuindo o prazer do jogo para os jogadores, treinadores e adeptos do futebol, de modo geral. Né? Então, quando a gente tem uma má atuação, isso é ruim, não só para nós, porque nós somos os primeiros a sofrer, né, quando as coisas não andam bem. E isso vai nos afastando o quê? Da competição. O que é isso? Vai nos afastando das oportunidades, porque aqueles que erram menos, que têm mais regularidade, são os que se destacam. Né? E se a gente começa a ter más atuações, isso vai nos afastando das competições. Né? Vai diminuindo o prazer, né, do jogo para quem? Para quem participa dele, que são jogadores, que são técnicos, imprensa, torcida. Né? E aí, infelizmente, quando tudo vai bem, né, poucas pessoas reparam nos árbitros. Já perceberam isso? Quando o árbitro vai bem, o comentarista fala, a arbitragem do fulano de tal. Foi bem, cumpriu sua obrigação. Quer dizer, é muito pouco valorizado, né? O nosso desempenho dentro do campo, só nós sabemos como é difícil. Né? Só nós sabemos como é difícil, né, ter uma boa atuação. Mas essa boa atuação, ela não é valorizada, ela é tida como uma mera obrigação. Então é por isso que a gente precisa, quando as coisas andam bem, a gente precisa comemorar, a gente precisa, sabe, abraçar os companheiros, abraçar a família, confraternizar com as pessoas que acreditam na gente, sejam elas amigos, familiares, a comissão de arbitragem, e já pensar no próximo, porque é muito rápido. Né? Essa euforia de uma boa atuação, ela passa muito rápido. Então ela precisa ser desfrutada, sabe? Porque é muito rápido. Porque sábado eu estava numa final do Campeonato Mineiro, mas já passou. Agora na próxima semana pode ser que tenha o Brasileiro, o Copa do Brasil, etc, etc. Então, quer dizer, já ficou no passado. Né? E o momento de comemorar já passou. Agora eu já tenho que traçar estratégias e objetivos para outras competições que virão. Né? Então, assim, valorizem esse momento quando as coisas andam bem. Né? Valorizem. Né? Porque quando vai mal, a gente já sabe o que é que acontece. A dificuldade que é para nós. Né? Então, valorizem esses momentos. Tá? Professor. E façam que eles sejam uma constante na carreira de vocês. Momentos ruins terão, mas uma carreira bem-sucedida é feita normalmente, e com certeza, claro, de momentos prazerosos, momentos gratificantes. Né? Então, saibam desfrutar disso. Tá? Quais são as tarefas difíceis? Né? Tomar uma decisão polêmica é uma decisão difícil. Né? Não perder o controle do jogo também é uma decisão extremamente complexa. Manter a calma, o equilíbrio, diante de tantas pressões, sejam elas internas ou externas, é difícil, é extremamente difícil. Né? Não se deixar incomodar por qualquer coisa. Né? A gente sabe que algumas competições, alguns campeonatos, eles quando chegam numa reta final, existe uma carga emocional muito grande. Né? Você tem pressão de todo lado. Você tem pressão da comissão de arbitragem, porque ela precisa de um bom resultado. Você tem pressão dos clubes, porque estão envolvidos numa competição importante, tem um investimento absurdo. Né? Você tem pressão da imprensa, que às vezes é impiedosa conosco. Né? Eles não sabem que ali, por trás daquela pessoa que está de amarelo, preto, azul, cor-de-rosa, existe um ser humano que é falível, que tem suas limitações. Né? Então, eles querem de nós 100% de acerto, né? E não cobram na mesma proporção dos clubes, dos dirigentes. Então, é uma batalha muito inglória, né? Muito desleal, e que a gente precisa estar preparado para não se deixar incomodar com isso. Por isso é que eu, particularmente, evito acompanhar noticiário esportivo de clube, de opinião de imprensa, e etc, etc. Não que eu seja um alienado, mas eu filtro as informações, sabe? Eu filtro as informações.
Então, para justamente não me deixar levar por isso. Porque é muito triste quando você vê uma pessoa que não entende absolutamente nada de arbitragem falar coisas assim, absurdas. Absurdas. Então, é uma tarefa difícil manter a calma. É uma tarefa difícil manter a calma. Né? E não se deixar incomodar por essas coisas. Sem falar, como eu disse aqui, né? Tomar uma decisão no jogo que é polêmica, não perder o controle do jogo que é difícil. Né? Então, se atentem por isso. Cuidado com o que a opinião pública fala. Cuidado. Né? Saibam filtrar aquilo que realmente será positivo para vocês, mesmo sendo uma crítica, tá? Mesmo sendo uma crítica, como também quando houver um elogio. Né? Porque essas mesmas pessoas que porventura, elogiam vocês hoje, são aquelas que vão execrá-los amanhã. Não tenho dúvida. Eles defendem interesses totalmente distintos dos nossos. Eles querem mídia, eles querem ibope, eles querem reconhecimento de ouvinte, de telespectador, de leitor, né? E eles não estão nem aí para nós. Então, não se iludam com essas pessoas. Né? E uma boa arbitragem, né, requer trabalho intenso, né, dedicação e prática. Tudo isso deriva de um nível elevado de motivação, que se encontra intimamente ligado ao prazer. Né? Se o prazer de arbitrar diminui, lê para mim esse pedacinho. Está aberto para vocês aí? Tá tranquilo, estou ouvindo. Tá. Lê só esse pedacinho para mim, Ivanei, por favor. Se o prazer de arbitrar diminui, falta motivação para praticar e trabalhar intensamente a sua atividade. Perfeito. Então, gente, a arbitragem é isso. Né? É dedicação, é trabalho intenso, né? E a motivação nunca pode faltar. Por mais difícil que seja o momento que a gente esteja atravessando, a motivação não pode faltar. Se a motivação, em primeiro lugar, não pode faltar para a vida, né? Para aquilo que nos move, né? Que nos faz levantar da cama todo dia e ir à luta em busca de objetivos, para a arbitragem não pode ser diferente. Né? Eu tenho que buscar, de alguma maneira, me fortalecer para vencer esses desafios, esses obstáculos. Então, nunca, eu sei que às vezes é difícil, a gente acorda às vezes meio chateado, poxa, bem, a gente fica um pouco ansioso, mas a luta precisa continuar. A gente não pode parar. Porque ninguém disse para nós que seria fácil. Quando vocês sentaram aí no banco da escola de arbitragem, ninguém disse para vocês que amanhã vocês estariam no clássico do estado de vocês. Ninguém disse que seria da noite para o dia. Ninguém disse que vocês não passariam por provações. Né? Então, a gente sabe que vai enfrentar dificuldade. Então, vamos enfrentá-la de peito aberto. Né? Por mais difícil que seja o momento que a gente esteja passando. Porque a gente também não é super-homem. Né? A gente tem as fraquezas, as limitações, como eu disse. Bom, e um bom árbitro, nesse caso, né? É aquele árbitro consistente, justo, resistente a nível mental. E aí, quando eu falo do pilar mental, é muito importante, porque ele é o condutor dos outros pilares, né? Ele é o condutor do pilar técnico, do pilar físico, do pilar social. Tá? Então, cabeça boa, né? Corpo são, mente sã, corpo são. Né? Então, é de fundamental importância. Valorizem o pilar mental. Quando eu comecei, quando se falava em psicologia na arbitragem, as pessoas davam risada e falavam que o psicólogo era para fraco, e Vanei já deve ter ouvido muito isso. Muito, muito. O psicólogo era para fraco, era para derrotado, era para quem está com depressão, era para quem está com problema de cabeça, e etc, etc. Gente, isso não existe. Psicologia voltada para a arbitragem é de fundamental importância para a gente saber lidar com essas pressões, com essas dificuldades que a atividade nos apresenta. Tá? Então, o bom árbitro tem que ser um árbitro consistente, tem que ter resistência mental, tem que ter equilíbrio, né? Seja para superar uma má fase, ou seja para superar uma dificuldade que o jogo vai apresentar para ele. Tá? Ele tem que ser rápido, preciso na tomada de decisão e, ao mesmo tempo, tranquilo, sereno. O mundo está acabando, a guerra está explodindo, o estádio está desabando, mas eu estou ali, sereno. Como eu gosto de falar, 12/8. Pressão
de criança, controlada, né? Nem mais nem menos, na medida. Né? E, enquanto árbitro, você não está tentando vencer um concurso de popularidade, mas também, deixa eu ver aqui, Também não está à procura de inimigos. exatamente. Às vezes a gente acha que tem que ser, às vezes a gente acha que tem que ser sisudo com todo mundo, né? Tem que não dar muita conversa para ninguém, para dirigente, para imprensa, para jogador, etc, etc. Não, gente, é um equilíbrio. É como eu falei, tudo é um equilíbrio. Tudo com educação, né, com equilíbrio, funciona bem. Né? Funciona muito bem. E eu não preciso também, como eu disse, né, achar que eu estou num concurso de popularidade, né, querer ficar bem com todo mundo. Mas também eu não posso ser uma pessoa também que não me relaciono com ninguém. Né? Essas pessoas merecem o meu respeito, eu tenho uma relação de cordialidade com elas, cada um dentro do seu quadrado, né, digamos assim, né, e cada um sabendo o que tem que fazer. Né? Eu dentro do meu papel, né, e eles também no papel deles. Né? Então, esse equilíbrio é importante, de nem querer ser o vedete, mas nem também se querer, não, nem querer se fechar dentro de uma bolha, né, e achar que só você que é importante, você é o melhor, você é que sabe das verdades e etc. Então, é um equilíbrio. É um equilíbrio. Tá? Bom, Ricardo? oi? Não, tranquilo. Pode falar. Não, passei próximo. Não, passei. Não, passou. Quanto mais duvidosa é a decisão, né, mais importante se torna a determinação com que a mesma é tomada. Né? Que é o que a gente fala de vender bem a nossa decisão. Né? Isso não significa que não experimentem sentimentos de segurança, mas não percam a confiança em si próprios, só porque tomaram uma decisão errada ou experimentaram outros contratempos. Mantenham sempre uma atitude positiva, independentemente das circunstâncias. Quem fala muito em vender bem sua decisão, um grande instrutor e hoje presidente da Comissão de Árbitro da Conmebol, Wilson Seneme, né, que o árbitro não basta só decidir corretamente, não basta só ter assertividade, ele precisa vender bem essas decisões. Né? Isso tudo é construído com o que eu já disse para vocês anteriormente, com consistência, né, com resistência mental, com bom condicionamento, com boa leitura de jogo, com conhecimento das regras. Né? Então, a gente consegue construir e vender bem as nossas decisões dessa forma, dominando cada um desses itens, né? De uma forma bem equilibrada. E, obviamente, como foi dito aqui, isso não significa que não experimente sentimentos de insegurança. Nós somos seres falíveis. Por algum momento, a insegurança, a instabilidade pode passar, né? Pode passar pela nossa memória, pode tomar conta da gente, e a gente precisa ter força para sair disso. Né? Isso não significa que as pessoas vão perder a confiança em nós e que a gente vai perder a confiança em nós mesmos. Muito pelo contrário. É o momento da gente se fortalecer. Né? Porque os erros acontecem. E não tem pessoa que sofre mais com o erro do que nós. Mas o erro, vocês já devem ter ouvido isso, a gente aprende muito mais com o erro do que com os acertos. Né? Porque os acertos é algo que é mais constante na nossa vida. E quando vem um erro, principalmente na arbitragem, ele dói muito, ele machuca e marca. A gente fica remoendo, fica repensando o que eu poderia ter feito, etc. E às vezes a gente não consegue superar isso. A gente fica detido naquilo, né? E isso traz um desconforto para nós extremo. Né? Porque a gente vai sempre entrar no próximo jogo pensando naquele erro lá de trás. Não. O erro aconteceu, eu identifiquei o problema, né? vou trabalhar incansavelmente para corrigir aquela deficiência, para que no próximo ele não ocorra mais. E ele não será maior do que eu. E ele não vai tomar conta de mim. Ele não vai me tornar uma pessoa insegura. Muito pelo contrário, vai me tornar uma pessoa mais forte, mais preparada. Porque eu já vivenciei uma experiência que não foi agradável, eu passei por ela,
Vivi esse luto, entre aspas, mas superei, virei a página. Então, não fiquem detidos em erros. Tá? Façam desses erros fortalezas para vocês. Né? Construção de confiança. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Né? E aí, o pilar mental ajuda muito. Ah, Ricardo, mas como é que eu vou fazer isso sozinho? Vocês têm o suporte da psicóloga, a escola tem. Ivanei, a gente já conversou sobre isso, inclusive, né, Ivanei? Da participação da psicologia. Então, assim, procurem esses profissionais. Né? Se a escola não tiver condição de atender todo mundo, procure um profissional fora, né? Fora da escola, uma pessoa que possa te orientar, né? Que seja voltada para a psicologia do esporte, que isso é muito importante. Inclusive, você falou ali no slide anterior da parte física e, assim, que às vezes a gente, quando está na carreira, não passei e tal. Por exemplo, a escola disponibiliza preparador físico, tem o fisiologista em preparação física, tem a nutricionista e tem o pilar mental. Então, assim, a gente já cobrou de alguns alunos, ele está cobrando, e é quando assim, a gente precisa se identificar o que realmente a gente quer nas nossas carreiras. Porque se chegar no final do curso, você não obter um sucesso, não ser aprovado pela deficiência física, não foi por conta que a escola não deu, porque a escola tem um profissional que está acompanhando. Nós fizemos agora o ioiô teste, mandou o percentual para cada um, e como você disse, falta aula, falta treinamento, isso você vai perdendo espaço. Então foi muito pertinente a colocação, e dizer que nós temos esses profissionais à disposição de todos os alunos. Ótimo. Então, senhores e senhoritas, mais um motivo para vocês aproveitarem. Vocês têm uma estrutura fantástica, né? Que conta com profissionais de altíssimo gabarito para dar esse suporte para vocês, para conseguirem atingir esses objetivos que a gente acabou de dizer aqui. Então, não percam a oportunidade. Eu posso dizer assim, sem sombra de dúvidas, que eu conheço, já estive em várias federações, conheço a realidade dos árbitros, da maioria dos árbitros do Brasil. São poucas federações que dão aos árbitros a condição que a federação de vocês está dando na formação. Então, aproveitem. Não é porque eu estou na presença do Ivanei, não, porque eu acompanho, eu tenho contato com árbitros do Brasil todo, né? Então, eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Então, essas pessoas me comentam comigo, reportam essas situações. Então, assim, aproveitem essa oportunidade. Não deixem de desfrutar disso, não, porque vai ser muito importante para vocês na construção dessa sua carreira. Bom, e para a gente finalizar, a estrada, né, ela é somente sua. Outros podem andar ao seu lado, mas ninguém pode andar por você. É o que eu disse lá anteriormente. Se algo não lhe foi dado, é porque não é seu. Né? Deus tem um propósito para cada um de nós. Né? Então, se não foi para mim, é porque não era meu. Correto? Seja sincero e verdadeiro em todas as situações. Todas as pessoas cometem erros. Isso é absolutamente natural. E todos os erros podem ser perdoados. Não se martirem, não se culpem por erros que possam ter acontecido. Eles devem servir de aprendizado para vocês. Muitos árbitros que ficaram pelo caminho têm como ponto comum, né, terem perdido o prazer de arbitrar, devido às intensas pressões que sofriam e também à falta de reconhecimento pelos seus esforços. Então, a gente não pode perder esse prazer de atuar. Jamais podemos perder esse prazer de atuar. Ora, é algo que a gente faz com tanto amor, que a gente se dedica. Né? Então, eu não posso me permitir perder essa vontade de arbitrar. Né? E alguns o quê? Porque não tiveram reconhecimento pelos seus esforços. Né? Mas esse reconhecimento tem que vir, em primeiro lugar, de mim. Eu tenho que ter a plena consciência de que fiz a minha parte. E aí é bíblico. Inclusive, Ivanei, que é um mestre aí da palavra, né? Do Evangelho, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Né? Deus disse, né? Faça a sua parte que eu lhe ajudarei. Então, assim, eu preciso fazer a minha parte primeiro. Né? Fazendo a minha parte já é difícil, imagina se eu deixar isso a cargo de outras pessoas. Ou a cargo de Deus, né? Que Ele vai resolver o problema para mim. Eu não estou fazendo nem a minha parte. Né? Então, a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. Né? Refletir sobre isso. Né? E há hábitos bons e hábitos ruins, como em toda atividade profissional.
como em qualquer atividade, né, não espere excelência de um profissional mediano e não aceite mediocridade de um mestre. Tá? Mesmo assim, e aí, atenção para esse detalhe, os ruins podem ter ótimos momentos e os bons podem ter dias de péssima atuação. Por isso, não se deixe levar pela pré-impressão. Né? Tem o árbitro que é o Colina, né? Mas ele pode ter um dia de um árbitro que não foi bem sucedido. Ao passo que um que não foi bem sucedido pode ter a sua tarde, a sua noite, o seu dia de Colina. Né? Então não podemos pré-julgar, né? Não podemos criar uma imagem com base numa pré-impressão. Então, muito cuidado. E aí isso passa pela questão do julgamento, né? De quem é bom, de quem é ruim, de quem é mais ou menos. Muito cuidado com isso. Né? E, para finalizar, eu trouxe aqui uma frase, né, do nosso querido e saudoso Ayrton Senna, né, que, para mim, é um dos maiores esportistas que esse mundo já teve, né, e o privilégio de ser brasileiro, né, que Ayrton dizia, né, que no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. Então, eu encerro aqui essa apresentação, agradecendo a vocês imensamente pela oportunidade. Desculpe se eu me estendi um pouquinho, passei aí tios. É porque a gente vai falando e se empolga, né? Falar de arbitragem é muito fascinante, né? A gente empolga. Mas quero agradecer demais pela atenção de vocês. Ivanei, mais uma vez, pela oportunidade. Me sinto extremamente lisonjeado de falar para jovens árbitros em formação, né? Para que tenham um sonho, né? de chegarem ao sucesso de uma carreira de arbitragem, né? Cada um, obviamente, com aquilo que pretende, né? Com aquilo que sonha, né? E que a gente precisa ter tempo para esses sonhos, né? E acreditar neles, né? E lá no final, quando a gente traçar o último objetivo, a gente ter a sensação do dever cumprido, de que tudo foi feito para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei. E que se não foi, e que se a coisa não aconteceu como eu queria, é porque não era para mim, de fato, né? Porque Deus tem os planos muito certos para a gente. Mas você é vitorioso. Ricardo, me permita, nem todo dia que nós vamos ter essa figura ilustre aqui, só mais 10 minutinhos, vou abrir algumas perguntas, uns 3 ou 4 alunos querem fazer algumas perguntas. Ótimo. Quero registrar aqui a presença de Silvio, analista da CBF, lá do Maranhão, nosso Quality Man, e vai estar com a gente aqui na próxima segunda-feira. Você já está convidado. Segunda-feira vai ter uma palestra interessantíssima aqui, Silvio, pelo segundo ano, aqui com a gente. É outro amigo também que eu tenho na arbitragem. Após pouco tempo, são aquelas pessoas, como você disse, que Deus falou que parece que tem vários anos. Então, daqui a pouco, o Silvio também vai ter abertura para ele falar aí. E eu lembrar para alguns alunos. Já tem um aluno aí, pode fazer a pergunta ao Ricardo. E já agradecer a Ricardo pela excelente palestra. Aprendemos muito nessa noite. Obrigado. Perguntar. Tem Moisés, depois tem Jade. Tem Geones agora. E Geones, 3 aí. Vamos lá, Moisés. Boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite, professor Ricardo. Estou com a câmera fechada porque ela está com problema aqui, a frontal. Primeiro, te parabenizar, professor Ricardo, pela sua aula, né, bastante didática, aprendi muito, né, na parte muito de gente aquilo de ser melhor, de não ser, trabalhar isso um pouco, né? Mas primeiro, Ricardo, eu quero te parabenizar que em novembro, aqui na Bahia, tem a pré-temporada. E aí, Márcio Eustáquio aí, colega seu aí, né, ele teve e nos apresentou uma súmula sua de um jogo, acho que foi Ponte Preta e Vitória, e que você narra detalhes do que aconteceu naquela partida. E eu fiquei encantado com aquela súmula. E como é que você poderia nos dizer, passar para a gente, o que devemos nos cercar de tantos detalhes para pôr numa súmula, né? E detalhe que você botou até o número do cheque que você recebeu como forma de pagamento. Bem, agradeço
você aí pelo elogio. Assim, eu particularmente, assim, eu tenho uma facilidade para escrever, né? Até pelo ofício que eu desempenho aqui no Tribunal de Justiça, né? Eu sempre gostei de escrever, e como jornalista também, né? Então, assim, tenho essa facilidade. E os relatos na súmula, eu tenho a oportunidade de falar para jovens árbitros aqui, também no Estado, né, da importância da gente narrar da forma mais fidedigna possível e com a maior de riqueza de detalhes que a gente tiver, né, a respeito de um fato ocorrido. Né? A súmula precisa ser objetiva, precisa ser clara, precisa ser coesa, e, acima de tudo, transmitir aquilo que de fato aconteceu. Né? Então, eu procuro reunir o máximo de informações possíveis, né? Obviamente, informações que eu presenciei, ou que algum assistente meu presenciou, o quarto árbitro presenciou, e procuro fazer essa narrativa de uma forma bem, como eu disse, bem clara, bem objetiva, entendendo que aquilo é um documento importante, né, que tem a sua presunção, né, perante o tribunal, né, caso haja algum julgamento, como foi o caso daquele jogo Ponte Preta e Vitória, né, sabendo que uma narrativa equivocada ou uma omissão por parte do árbitro, né, isso pode ocasionar a absolvição de um jogador indevidamente, né, ou pode agravar a pena de um jogador, ou até mesmo trazer uma punição para o árbitro, né, por faltar com a verdade em relação aos fatos. Então, esses detalhes são importantes. Eu tenho várias súmulas. Assim, engraçado que quando se fala em jogos complicados, de risco, com rebaixamento, enfim, jogos que estão em disputa algo muito, muito importante, eu normalmente estou presente. Parece que já até adivinham que vai precisar de uma súmula mais detalhada, né? Então, já me escalam, acho que sabendo disso, né? Então, eu tenho outros modelos aí de súmulas de situações que eu passei, que foram bem difíceis, assim, né? Narrativas bem complicadas, mas que, em suma, isso. É você trazer fatos, elementos fidedignos, verdadeiros, o máximo de riqueza de detalhes que você puder, né? E com uma narrativa fácil, né? Uma narrativa que seja de fácil entendimento, não só para o árbitro, né, quando estiver redigindo aquela súmula, mas principalmente para as pessoas que estarão lá no julgamento, auditores, enfim, defesa, acusação, procuradoria, para que elas possam analisar essa súmula e que as punições sejam punições justas. Né? O árbitro tem esse papel importante dentro dessa narrativa de súmula. E se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar aí para o Ivanei para mostrar para vocês. Tá bom? Essa súmula percorre o Brasil todo. Com certeza, Moisés vai vê-la de novo no dia 25, com a presença do nosso diretor-presidente Juliano Bozano. E essa súmula também eu já apresentei, porque essa súmula é extremamente perfeita. Acho que Silvio também já tomou conhecimento. Essa súmula é perfeita, meu amigo. Perfeita, perfeita. Eu tenho uma de, Ivanei, eu tenho uma do Atlético Paranaense Vasco também, em 2013. Pronto. Que houve pronto generalizado na arquibancada. Lembro. Nossa, uma confusão terrível. Essa súmula também é uma súmula interessante também. Pronto, vou querer essa aí também. Vou pegar essa aqui para o banco de dados. Tá, para vocês. Obrigado. Mas você me permite, Vanei? Não, a súmula é top, tem todos os detalhes. Se você for observar não, estou dizendo, eu já tenho conhecimento dessa súmula. Essa súmula percorre o Brasil todo na instrução de súmulas. É isso que eu estou dizendo. Inclusive, tenho com certeza, Juliano vai apresentar dia 25 essa súmula. Uma das que ele apresenta na palestra. Essa é perfeita mesmo, bem redigida. É isso que eu só estou confirmando se está dizendo mesmo. É perfeito. Tranquilo, Moisés? Obrigado aí. Vamos seguindo aqui para liberar o professor Ricardo aí, porque o homem do tribunal, senão vai me cobrar adicional aí depois, né? Adorar. É isso. Eu tô brincando. Jade, tem o Geones, tem o Alan, tem o Fábio Nobre e, no final, o nosso amigo Silvio vai ter a sua participação. Vamos lá, Boa noite, Jade. professor. Boa noite, pessoal. Primeiramente, falar que é um prazer imenso estar na aula com o senhor. E, segundo, eu queria fazer uma pergunta. Se já ocorreu algum erro na carreira do senhor, que o senhor não reconheceu como erro, mas
outras pessoas ao seu redor, um árbitro ao seu redor, observou que foi um erro, uma decisão de campo, e como o senhor levou isso para a sua carreira, para a sua vida? Bom, já aconteceu sim, já aconteceu eu entender que não tinha me equivocado, mas né, as pessoas entenderam que houve um equívoco. É como eu disse, a gente tem que saber lidar com essas situações. Né? Nem sempre eu vou ter razão, também nem sempre as pessoas às vezes vão ter razão, né? Porque às vezes acontecem determinados lances que são muito subjetivos e a gente vai ter 50% que vai dizer que está certo, 50% que vai dizer que está errado. Mas o mais importante é a lição que você tira disso, né? É saber que isso vai acontecer, né? Que não vai ser nenhuma nem duas vezes, que isso é algo que faz parte da nossa carreira, né? De saber lidar com críticas, saber lidar com os equívocos, né? E que eles servem de aprendizado, como eu disse na apresentação. Eles servem para nos fortalecer, servem para ligar um sinal de alerta quando a gente entra no campo de jogo e se depara com um lance às vezes similar, né? E já ativar para que, opa, isso não volte a acontecer, né? Então é um trabalho mental, é um trabalho psicológico, né, que eu faço particularmente, justamente para não me deixar influenciar por esse tipo de situação, né? Já aconteceu, como eu te disse, já aconteceu. No início era muito difícil, eu me martirizava muito, me cobrava muito, isso me trazia uma instabilidade emocional absurda, né? E que comprometia, né, o meu desempenho dentro do campo de jogo, mas com o passar do tempo eu fui entendendo, né, fui buscando suporte dentro da psicologia do esporte, principalmente psicologia voltada para a arbitragem, e aí a doutora Marta Magalhães, psicóloga da CBF, ela tem um papel importantíssimo nisso, porque ela desempenha um trabalho de excelência que o Vanei conhece, né, de perto. Então, esse suporte que a doutora Marta me deu, junto com outros profissionais aqui do meu estado, fizeram com que eu pudesse superar isso. E hoje eu lido com mais naturalidade. Não que não me traga desconforto, né? Mas eu já lido com muito mais naturalidade e consigo filtrar muito mais rápido, né? E virar a página muito mais rápido do que antes, né? Então, tudo é uma questão de maturidade e de reconhecer que a psicologia, né, voltada para a arbitragem é de fundamental importância para essa construção, né, porque a gente tem essa maturidade de seguir em frente. Tranquilo? Obrigado, Jade. Geones, vamos lá, Geones. Vamos lá. Boa noite a todos. Quero começar parabenizando aí, professor Ricardo, pela excelente aula de hoje. Quero lhe parabenizar também pela grande humildade, pela pessoa humilde que o senhor é. Lembro aqui de um jogo que você fez aqui em 2019, primeiro jogo decisivo das quartas de finais, Juazeirense e Brusque. Tive o prazer de lhe conhecer pessoalmente, a gente tirou foto aqui no vestiário, distribuiu cartão. Então, um mar de humildade desse ser humano, gente boa. Eu digo que foi um prazer muito grande lhe conhecer. E fez um jogaço aqui, um jogão. A equipe de que transmitiu o jogo aqui toda elogiou. Você deu entrevista no final. Então, só queria te parabenizar por essa grande pessoa que o senhor é, grande ser humano, grande árbitro. E uma coisa que me chama bastante atenção, assim, que eu copio bastante do senhor, é sua postura dentro de campo, seu gestual nas decisões. Então, uma coisa que eu gosto bastante. Sempre educado com os atletas. Então, parabéns, viu, professor? Nota 10. Ô, João, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Realmente foi um jogo muito, muito bacana, né? Eu gostei demais da experiência, não conhecia a cidade, adorei poder estar lá enfim, fazer novas amizades, né? Sempre bom. E te agradeço muito, né? Por esse elogio, né? Por admirar o meu trabalho. Eu acho que assim, cada um tem o seu estilo, né? Cada um tem a sua personalidade. Eu construí esse estilo, né? Que eu acho que é único, né? Aliás, todos nós temos um estilo único, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Mas é o que eu falo. Não tem como pedir o Wilton Sampaio para ser o Ricardo Marques, e nem o Ricardo Marques ser o Wilton Sampaio, né? São estilos completamente diferentes, né?
cada um moldou a sua personalidade, construiu um estilo muito próprio, né? E assim, bom, e a gente vai observando, obviamente, outros árbitros, né, que a gente se espelha, né? E comigo não foi diferente, né? Acredito que com vocês também não será diferente. Então aproveitem aí o que há de bom de um, de outro, né? O que há de ruim vocês deixam de lado, e vão construindo, obviamente, o próprio estilo, né? Reforçando a personalidade, que eu não tenho dúvida de que vocês terão também aí sucesso nessa trajetória. E mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu, Jones, aí pelo carinho, viu, pela deferência. Obrigado, Geones. Um abraço. Seguindo aqui tem o Alan, depois o Fábio e o Silvio vai fazer o encerramento. Alan, vamos lá, Alan. Boa noite, professor Ricardo. Sou Alan, de Madre de Deus, Bahia. Primeiro eu gostaria de parabenizar o senhor pela sua carreira, pelo exemplo de profissional que o senhor é, e ao mesmo tempo agradecer por todo o conteúdo que foi apresentado na aula de hoje aqui. A pergunta que eu tenho para fazer eu gostaria de saber do senhor se em algum momento na trajetória da sua carreira o senhor teve algum problema que pensou em parar da arbitragem, e se sim, o que lhe fez seguir adiante? Alan, muito obrigado, viu, pelas palavras. Foi ótimo poder estar com vocês aqui nessa apresentação, né? Como eu disse, sempre um prazer poder falar para árbitros, né? Trocar experiências com árbitros, né? Muito gratificante, muito engrandecedor para mim. Bom, eu já tive, sim, alguns momentos assim de pensar em falar, gente, o que eu estou fazendo aqui? Principalmente no início da minha carreira, né? Eu fui árbitro amador durante 5 anos, né? Hoje em dia as coisas acontecem mais rápido, né? Mudou bastante essa questão da formação da arbitragem, né? Mas na minha época foram 5 anos no amador, então assim, havia momentos que eu me deparava com situações tão difíceis, né? Que me faziam pensar em parar, né? Assim, por várias vezes eu cheguei em casa já assim, bem chateado e tudo, correndo risco, né? Nos campos amadores aqui, nós temos uma capital, Belo Horizonte é uma capital, né, grande, uma metrópole, enfim. Então a gente tem muitas comunidades, muitas áreas de risco, né? E as equipes amadoras normalmente elas são oriundas dessas regiões, né? Que são dominadas por violência, por tráfico de droga e etc. E, então, assim, eles traziam um risco muito grande. Meu não, né? Tá dando uma microfonia. Tá me ouvindo? Tá aberto, Alan, seu microfone. Alan, seu microfone deu interferência. Fechei. Então era algo que me trazia, em alguns momentos, muita inquietude, assim. E eu pensei várias vezes, assim, em desistir. E aí, conversando com meu saudoso pai, né, Dr. Ronaldo Ribeiro, ele sempre me aconselhou, falou, meu filho, é algo que você gosta, as dificuldades elas existem, né, mas você vai superar, né? Tenha fé, tenha paciência, que as coisas vão melhorar. Já você vai mudar de categoria, né? Você está se destacando aí, tudo, estou vendo o seu esforço, sua dedicação. Então, não se preocupe, não. Vai em frente, peça a Deus discernimento e proteção, que as coisas vão dar certo. E as palavras do meu pai foram muito sábias, porque sempre quando eu pensava em desistir diante de um obstáculo, como eu disse para vocês, que vocês terão esses obstáculos, né? Essa força, né, que ele me transmitia e a força também que Deus também me dava, né, de não desistir, foi assim, fundamental para eu seguir adiante, né? E graças a Deus eu sou muito grato a Ele, né? Agradeço nas minhas orações todo dia por isso, né? E agradeço a Deus também, né? Porque sem Ele também nada disso seria possível, né? E eu certamente já teria desistido. Tranquilo? Obrigado, Alan. Obrigado, Alan. Fábio Nobre. Vamos lá, Fábio. Boa noite a todos, né? Boa noite, Ricardo. Parabenizar pela aula. Gastou quase 5 páginas aqui da minha agenda. Tanta anotação, tanto conteúdo rico. E
Assim, parabenizar pela final no sábado, né? Eu assisti todinha, tanto você quanto o Felipe, toda a equipe, muito bem no jogo. E minha pergunta é como trabalhar o psicológico? O que é que você faz para trabalhar o psicológico antes do jogo? Esse pré-jogo, o que é que você trabalha assim para poder chegar no jogo e tá tranquilão? Nobre, obrigado, viu? Obrigado aí pelas palavras. Bem, essa questão psicológica, como eu disse, né, é uma construção, né? Como eu já tenho contato com o pilar, com a psicologia há muito tempo, né, com esse pilar mental já trabalhado há muito tempo, então eu tenho algumas técnicas, né, de ativação, de técnicas de respiração. Eu começo, às vezes, a imaginar algumas situações que o jogo pode me apresentar, e aí já começo a traçar algumas estratégias para levar para o plano de trabalho, né, aquilo que eventualmente, dependendo do confronto, pode acontecer. Então, são várias técnicas, e aí eu tenho um material muito bacana para passar para vocês, depois posso enviar para o Ivanei, e acredito que a psicóloga trabalha com vocês também, justamente para fortalecer essa questão do pilar mental, né? Então, mas o que eu mais gosto de fazer é me concentrar com uma técnica de respiração, assim, né? De relaxamento, colocar uma música mais tranquilinha, ou algum louvor, enfim. E aí cada um tem as suas crenças, enfim, eu tenho o seu gosto musical, mas algo que seja bem sereno, bem tranquilo, para acalmar a minha respiração, para equilibrar meu batimento cardíaco, e nisso eu já vou imaginando situações positivas, né, que possam acontecer durante o jogo, ou situações que possam me trazer um pouco mais de dificuldade, e de que forma eu vou resolvê-las, né, para que eu não perca o equilíbrio, como eu disse, né, o mundo está acabando, o jogador está nervoso, a adrenalina está lá em cima, mas eu preciso manter o nível de concentração e de serenidade, né, necessário para poder controlar essa ansiedade ou essa agressividade, às vezes, de um jogador, de um treinador, da própria torcida, né? Eu estou em constante ativação, mas o meu semblante tem que ser um semblante sempre sereno, né? É lógico que às vezes a gente dá uma acelerada, precisa de um pouco mais de energia, um pouco mais de força, uma cara mais feia, mas isso tudo é pensado, né? Isso tudo é pensado, tudo é muito bem planejado. Então, são dessas técnicas que eu utilizo, dentre outras também. Isso depende muito do jogo, né, da competição, daquilo que está em jogo lá no momento, para que eu possa trazer essas técnicas. Mas eu tenho certeza que vocês, com o suporte que tem aí, vão conseguir construir estratégias assim bem definidas, e aquelas que vocês se sentem melhor, porque é algo muito individual, né? Pode ser que para mim uma técnica de relaxamento faça bem, para você talvez não, né? Então a gente precisa achar um equilíbrio, né? Trabalhar essas várias nuances que a psicologia nos dá e achar aquela que melhor nos deixa confortável no campo, né? Para mim é essa técnica de respiração, né? Mas eu te convido a experimentar outras, sem dúvida nenhuma farão muito bem para a sua performance dentro do campo. Tranquilo. Ricardo, a Yara fez uma pergunta, acho que eu creio que você já tem respondido, né? Qual foi o meu desafio da sua carreira? Você já falou aí, né? Alguns desafios que já teve na carreira. E a Isadora deixou aqui uma mensagem: homens, quando vocês pensarem em desistir, não desistam, porque nós mulheres sofremos mais e não desistimos. A Isadora deixou uma mensagem aqui. Ela, muito bem, eu adorei a mensagem dela. Muito bem, as meninas sofrem mesmo, bastante. Vou passar agora aqui nosso convidado ilustre, o Silvio, nosso analista da CBF, vale-time também da CBF, né? E vem mais uma missão aí, depois ele vai estar oficializando aí. Mas, Silvio, boa noite, sempre uma satisfação por ter aqui, hoje com essa figura ilustre aí, o nosso amigo Ricardo Marques. Boa noite, Vanei, tudo bem? Boa noite, Ricardo, alunos. Eu conheci o Ricardo, Ivanei,
eu tive a oportunidade de participar com ele numa turma de árbitros promissores em 2007. 15 anos, né, Ricardo? Que tempo, hein? Cara, o tempo passa, viu? O tempo passa, o tempo voa, né? E a poupança períodos nem existe mais, né? Eu cheguei um pouco depois do início, Ricardo, até peço desculpa, eu estava na reunião aí com a comissão de arbitragem da CBF, com uma reunião dos observadores de VAR. É a nova missão, Ivanei, que está chegando aí. Foi o que eu disse, eu estava sabendo, mas eu deixei você oficializar, né, Ricardo? Porque tem que dar notícia a ele, né, Ricardo? Parabéns. Obrigado. E assim, Ricardo, você falou algumas coisas aí no que eu peguei, assim, extremamente importantes, cara. Quando se fala em psicologia na arbitragem, é porque alguém estudou, alguém pensou, alguém viu a importância que é não só a psicologia, mas a atividade física, assim como todos os pilares têm sua importância. Uma outra coisa que você falou também, que eu vou pedir permissão e vou repetir, eu falo isso toda vez, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Eu liguei, Ricardo, uma vez para a CBF para pedir informação sobre a escola de arbitragem, e aí, para minha surpresa, achei que o Sérgio ia pedir para eu falar com vocês aí em Minas, com São Paulo, com o Paraná, e ele disse, olha, liga para o Ivanei lá em Sergipe e diga que eu que mandei você ligar para ele dar as informações. Então, o que você falou, ela vem a calhar com tudo aquilo que eu falo, todas as reuniões aqui que eu participo, que a escola de Sergipe é uma escola diferenciada. O Ricardo é um dos muitos expoentes da arbitragem brasileira que passam por aqui. Já participei de bate-papo aqui com